O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre que aparece um padre diferente, um bispo diferente, as pessoas querem saber quem é. Eu sei que vocês tiveram os caracteres informando o meu nome, de onde sou, mas quero também me apresentar. Sou Dom Mário Spack, bispo diocesano de Paranavaí, no noroeste do Paraná, na divisa praticamente do estado do Paraná com o Paraguai e com o Mato Grosso do Sul. Uma diocese pequena, são cerca de 200 mil habitantes,
muito católicos, um povo que veio do Nordeste e também muitos paulistanos que lá residem, que foram nos anos 70 trabalhar com o café. Depois teve duas geadas, chamadas geadas negras, fortes, 75 e 76. Então muitos retornaram, porém tantos ficaram lá. E, portanto, a nossa região é uma região de muita fé católica. É forte a produção lá de cana de açúcar, laranja, e nós chamamos de mandioca, mas alguns chamam de macaxeira, outros de aipim. E também a pecuária. Tem muitas fazendas com bois. Hoje, o Evangelho vai nos falar daquilo que é perecível. Existe um pão que é perecível e existe um pão que nos prepara para a vida eterna. Mas antes de eu chegar nessa distinção, eu quero retomar com vocês brevemente aquilo que nós vimos no domingo passado, porque a passagem de hoje é ligada diretamente à passagem do domingo passado. Na verdade, este ano, nós estamos escutando o Evangelho de Marcos. Só que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais curtinho, são apenas 16 capítulos. Então, distribuindo ao longo do ano litúrgico, Marcos não daria conta de preencher todo o ano. E por isso, ele pega emprestado. Está vendo? Até os evangelistas emprestam um para o outro, né? Ele pega emprestado de João todo o capítulo 6, que foi a passagem que nós já ouvimos domingo passado, estamos ouvindo hoje, e mais 3 domingos ainda nós estaremos saboreando, mergulhando nesta linda expressão que nós ouvimos hoje. Eu sou o pão da vida. Começa com a multiplicação dos pães, esta revelação hoje, e nos próximos domingos o diálogo com as pessoas que tinham ido para ouvir Jesus, com os discípulos, terminando o capítulo com aquela pergunta, quando muitos dos discípulos resolveram abandonar Jesus. E Jesus pergunta para os 12, vocês também querem ir embora? E vocês lembram qual foi a resposta dos discípulos? Pedro que disse, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então, no domingo passado, nós iniciamos ouvindo sobre a multiplicação dos pães. Aquela imensa multidão que veio ao encontro de Jesus, e ele que sempre sente compaixão das multidões, ele pergunta para Filipe, e o próprio texto diz assim, que Jesus perguntou para pô-lo à prova, porque ele sabia muito bem o que ele iria fazer. Jesus pergunta para Filipe, como daremos de comer para todo este povo? E a resposta, nem 200 moedas de prata, nem 200 denários seriam suficientes para dar de comer a toda esta multidão. Observem que o assunto é a fome no mundo. E a primeira resposta
que se deu no passado e se dá hoje no presente, mas é uma resposta insuficiente, é questão de comprar. Compra e venda. Onde compraremos? Nem 200 denários seriam suficientes. E com isto, o Evangelho nos deixa claro, queridos irmãos e irmãs, que a questão da fome do mundo não se resolve somente orientando as pessoas que comprem, porque muitos não têm dinheiro para comprar. E quando o alimento se torna escasso, aumenta a demanda, diminui a oferta, sobem os preços, e os pobres têm mais dificuldade para obter o seu alimento. Então, a proposta que Deus tem para curar o mal da fome do mundo não é do comércio. Mas o próprio Evangelho de domingo apresentou uma segunda proposta. Quando um dos discípulos diz assim para Jesus: despede, isso é na passagem de Lucas, despede o povo para que vá até os povoados vizinhos e encontrem o que comer. Sabe qual é a tentação que se repete também hoje? Que cada um se vire. Despede o povo, que cada um vá procurar. Se ele não trouxe, ele que procure. E esta solução também não dá conta de resolver a questão da fome do mundo. Mas tem uma terceira via, que é a via prevista por Deus. Vem então André e diz assim: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, vírgula, e acrescenta: mas o que é isso para tanta gente? Observe que esta expressão menino, ela não está indicando uma criança que tinha os 5 pães e 2 peixes, porque a gente sabe, quando a gente faz uma viagem, quem come logo por primeiro que levou na sacolinha são as crianças. E como que no meio daquela multidão exatamente um menino teria esses 5 pães e 2 peixes? O Evangelho está nos dizendo uma outra realidade. Sabe qual é? Jesus tinha ensinado aos discípulos que eles precisam ser como crianças para entrar no reino dos céus. Então, quando diz: há aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, Jesus está dizendo: os discípulos, aqueles que me seguem, aqueles que são humildes, que são pequenos, colocam o que tem, o pouco que tem em comum, partilham com todos. Esta partilha, colocada junto e entregue nas mãos de Deus, faz desencadear o mistério da multiplicação. Isso sim resolve o problema da fome no mundo. Mas observem bem, concordemos todos, isso é empenhativo. Tanto é verdade que, terminando esta narração no domingo passado, e antes de iniciarmos essa de hoje, teria um outro texto que entra como uma cunha no meio, que é o seguinte: Jesus ficou despedindo as multidões, e eu posso imaginar, todos vocês que estão aqui hoje, e também quem nos acompanha de casa, quando tem uma multidão de pessoas, coloquemos no lugar daquelas pessoas que vêm
para saudar Jesus depois de um acontecimento daquele. Dá para a gente imaginar o que foi aquele momento de Jesus? O carinho dele, o olhar dele, no fundo do olho das pessoas, os gestos de Jesus, o Filho de Deus, o coração divino habitando em carne humana, talvez os abraços que ele foi dando, quanto tempo ele demorou para ele despedir as multidões. E o texto diz: enquanto isso, os discípulos partiram sozinhos de barca e entraram no mar. Dá para perceber, e essa é a interpretação que os estudiosos fazem, que os discípulos não se convenceram que eles precisariam, enquanto crianças que aprenderam de Jesus o modo de viver na simplicidade, na humildade, que eles não acolheram de Jesus o desafio de partilhar, de ocupar-se com a fome no mundo, e por isso eles desconsideram Jesus e partem sozinhos, enquanto Jesus fica derramando o amor divino humano sobre aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles, quem sabe, velhinhos, senhores e senhoras que tinham vindo ali para ouvir a sua palavra e saírem com o coração queimando, porque sempre ocorria isso. Escutavam Jesus. Depois que Jesus despediu as multidões, ele foi para o monte para rezar, e enquanto isso os discípulos estavam no meio do lago de Genezaré. Jesus em sintonia com o Pai, na oração. Mas o que acontece para os discípulos? Começa uma tempestade. Sim, quando nós nos desconectamos de Deus, quando nós decidimos partir para outro lado, mesmo que a gente vá junto com outros, nós estamos indo de frente para a tempestade. Foi o que ocorreu. Eis que estavam no meio do mar, distante, e pelas 3 da madrugada, observem o tempo que Jesus ficou em oração, supondo que ele despediu as multidões lá pelas 7 da noite, quem sabe 8, até as 3 da madrugada, são 7, 8 horas de oração contínuas, de contato com o Pai, naquela comunhão que existe, a comunhão entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. Depois disso, Jesus vai caminhando ao encontro deles, e ao aproximar-se, eles se assustam, mas Jesus se apresenta: sou eu, não tenhais medo. Jesus entra para a barca e a tempestade se acalma. Mas o coração dos discípulos ainda estava inquieto. Aquela partilha não ficou digerida dentro deles. Não ficou digerida dentro deles. Mas ali termina esta passagem. E agora exatamente que nós começamos o Evangelho que ouvimos no dia de hoje. Diz assim o texto bíblico, o texto sagrado: quando a multidão viu, isso foi no dia seguinte, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos,
subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Aquelas multidões que nós não sabemos com exatidão quantas pessoas, o Evangelho fala de 5.000, saíram naquele dia com um marco muito profundo da multiplicação dos pães. Um sinal que passou o tempo, mas ninguém conseguiu esquecer. Porque quando a gente tem um encontro forte com Deus, firme com Deus, deixa sinais profundos em nós. Mas essa multidão foi à procura de novo de Jesus. E não o encontrou. E não encontrou nem os discípulos. Então, foram a Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram a Jesus: Rabi, quando chegaste aqui? E escutem bem o que Jesus responde. Em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus percebeu que o povo também não tinha entendido as coisas. Jesus não é alguém do céu que vem para resolver os nossos problemas, mas é a partir da sua palavra que nós acolhemos e colocamos em prática é que se resolvem os problemas. E quando nós, mesmo colocando em prática a sua palavra, não conseguimos resolver, aí sim entra a ação divina. Então, quando há a junção de todas as forças humanas com a força divina, se resolve o problema da morte, o problema da fome e o problema da guerra. Jesus percebe que as pessoas o procuravam por interesses. E nesse sentido também nós, convenhamos, também nós somos um pouco habitantes de Cafarnaum. Porque muitas vezes procuramos Deus para que Ele resolva os nossos problemas. Como se perguntássemos, e as pessoas fizeram indiretamente essa pergunta: Jesus, você vai fazer prodígios para quando tivermos dificuldades? O Senhor vai fazer algum milagre quando eu me apertar? Pois se o Senhor não fizer isso, o que serve lhe seguir? É esta a pergunta que rondava o coração daqueles discípulos. Ou, muitas vezes entre nós, não sei se vocês escutaram alguém dizer assim: sou católico, mas eu invoco Deus e Ele não me escuta. Deus não resolve os meus problemas. Estamos nos colocando exatamente na atitude daquelas pessoas que Jesus disse: vocês vieram só por causa do pão. Vocês me buscam para que eu responda com milagres aos seus problemas. Então, na verdade, vocês não me buscam. Vocês buscam os benefícios.
vocês buscam as coisas. Vocês não querem mesmo enfrentar os problemas com a palavra de Deus, com amor à cruz, que o próprio Jesus vivenciou até o fim. Por qual razão nós buscamos o Senhor? Essa pergunta é uma pergunta central e valeria muito a pena a gente ir em nossa casa, silenciar o nosso coração e deixar que ela volte e que vá ressoando e preenchendo todo o nosso ser. Por qual razão nós buscamos o Senhor? Deveriam pedir a sabedoria para fazer escolhas certas, com clareza, mas pedem a solução dos problemas. Pedir a sabedoria para não errar, pedir a força para enfrentar as dificuldades, pedir a fé nos momentos difíceis e não pedir logo de Deus a solução dos problemas difíceis. Porque é fácil a gente jogar tudo nas mãos de Deus e não fazemos a nossa parte. Nos últimos anos, sobretudo na Europa, mas quem sabe até mesmo aqui no Brasil, muitos deixaram de seguir Deus, pois no passado recorriam a Ele para que Ele fizesse certas curas, e hoje descobriram que a ciência já faz aquela cura. Para que Deus então? Abandono Deus? Sim, se eu só o procuro para que Ele resolva os problemas, se daqui a pouco eu posso resolver de forma diferente, eu não preciso mais de Deus. E isso tem ocorrido bastante na Europa. Não buscamos em Jesus o pão para a vida eterna, mas o pão que perece. É exatamente nesse momento que entra o assunto. E Jesus diz assim: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, não pelo alimento perecível, não pelas coisas que passam, mas pelo alimento que nos projeta para a vida eterna, que nos prepara, que nos conecta, nos coloca em sintonia com Deus. Então perguntaram a Jesus, aqui começa um diálogo entre aquelas pessoas que eram pessoas assíduas da sinagoga, eram conhecedoras da palavra de Deus, do Primeiro Testamento. Então elas perguntam para Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis. A fé, a confiança, a certeza de que Deus não nos abandona. Quando nós fizermos a nossa parte, ouvindo a palavra de Deus, agimos como cristãos, com os valores do Evangelho, e mesmo assim não conseguimos dar conta, passe para Deus. É hora de entregar nas mãos de Deus. São Pedro apóstolo dirá: coloqueis no coração do Pai todas as vossas preocupações. Mas eles perguntam para Jesus, Jesus pede que eles creiam nele. E aí, aquelas pessoas dizem: mas que sinal o Senhor faz para que a gente possa crer? E então, eles citam a primeira leitura que nós ouvimos de Moisés,
Moisés para eles é o modelo de profeta, cuja palavra guiava os seus passos, todo o Pentateuco. Eles citam Moisés e dizem assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, pão do céu deu-lhes a comer. Moisés deu o pão, e o Senhor? O que o Senhor nos dá para que a gente possa crer? E Jesus responde: em verdade, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E eles pedem: Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus faz uma revelação: eu sou o pão da vida. Observem, amados irmãos e irmãs, de um lado nós temos o pão perecível, que alimentou o povo no deserto, mas nós ouvimos, todo dia o povo precisava ir recolher novamente, porque este pão ele não conseguia passar para o dia seguinte, ele se evaporava. Então tinha que buscar, é um pão perecível. E Jesus lhes apresenta um pão eterno, um pão que sacia, um pão que não é perecível, um pão que não se estraga. E aqui, concluindo, eu quero dizer para vocês, vejam só, todo o eixo desta passagem de hoje é esse: vocês me procuram por causa das coisas materiais, e eu tenho para oferecer uma vida sem fim. E o fato é que as coisas materiais são pão perecível. Por exemplo, os prazeres com os anos secam. O sucesso profissional de alguém que se preparou, se dedicou numa empresa, também passa. Um dia ele se aposenta. E não se decepcione se a empresa o esquecer, porque em geral isso que acontece. Ninguém se lembra de nós quando nos aposentamos. Se alguém coloca toda a sua vida na música, com o passar dos anos vai ficando surdo. Se alguém tem uma paixão por ler livros, com o passar dos anos nossos olhos vão se escurecendo. Esses dias nós vimos bem nas Olimpíadas uma judoca, quanta dedicação, quanto esforço, quanto treino, e na hora da luta perdeu, chorou desconsoladamente. Tomara que ela tenha outras realidades na sua vida, porque se for só aquela, é perecível. As viagens, para quem é apaixonado por viagem, uma certa altura não consegue mais, não vai ter forças, e a sede continua. Esse é o pão perecível. Do outro lado, tem a presença de Deus, o pão que sacia. Eu sou o pão da vida. Acolher este pão em nossa vida, em nosso coração, é deixar-se transformar por esse alimento divino. Santo Agostinho diz isso.
que nós somos transformados naquele que recebemos. Então não é que o nosso corpo, ao receber a Eucaristia, transforma a Eucaristia em nossa carne. É o contrário. A Eucaristia, que é mais forte do que nós, entrando dentro de nós, ela vai nos transformando. Este é o pão que nos prepara para a vida eterna. E este é o pão que Jesus fala hoje. E estejam atentos, nos próximos domingos a gente vai ouvir de volta e a gente vai mergulhar, porque a Eucaristia é o nosso tesouro. E se Jesus é capaz de transformar, de multiplicar pães, Ele é capaz de transformar pão em seu corpo. Se Jesus é capaz de transformar água em vinho, Ele é capaz de transformar o vinho no seu sangue. E quando você vem na fila da comunhão e estende a sua mão assim na frente, e o padre, o diácono, o ministro te diz o corpo de Cristo e te entrega, você está recebendo o próprio céu dentro de você. O Filho de Deus, o alimento perecível, que te livra de todos estes apegos perecíveis e te projeta numa vida eterna, sem fim, para a qual todos nós fomos criados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.